Olá, pessoal, como estão? Essa é mais uma aula do curso de sintaxe e o nosso tema é teoria X-barra. Vamos trabalhar com duas partes. A primeira parte é a apresentação geral da teoria X-barra e a segunda parte, algumas implicações dessa teoria para categorias específicas. Então, nós vimos nas aulas passadas, né, como fazer árvores de acordo com o modelo da teoria padrão. Lá até os anos 70, começo dos anos 70, ainda tinha uma visão de que as árvores poderiam ser, não precisariam, né, projetar tanto, poderiam ter estruturas ternárias ou quaternárias. E aí, nos anos 80, se sedimenta essa visão da teoria X-barra, que a gente vai ver melhor agora, que vai simplificar bastante o chamado componente categorial. Que é aquela parte, né, do componente de base, de acordo com a teoria padrão, ok? De tal forma que não vai ser mais preciso nem supor a sua existência. Então, na primeira parte, vamos trabalhar, portanto, com a teoria X-barra propriamente dita. O que vem a ser a teoria X-barra, né? Trata-se de uma teoria de estrutura sintagmática que simplifica sobremaneira as antigas regras de estrutura sintagmática. Então, quando a gente fala de estrutura sintagmática, é toda aquela estrutura que organiza hierarquicamente os sintagmas, os constituintes de uma oração, ou mesmo internamente a um sintagma menor. Então, se eu quiser saber qual a árvore de um sintagma nominal complexo, como a menina de cabelos ruivos que estuda no colégio Anchieta. Então, eu terei que fazer uma representação disso aí. Então, antigamente a gente tinha aquelas regras de estrutura sintagmática que nós vimos, né, também chamadas regras de reescrita, que especificavam, por exemplo, um sintagma nominal se reescreve como um nome seguido de um sintagma preposicional. Isso dá conta, por exemplo, do sintagma preposicional menina de cabelos ruivos ou com cabelos ruivos. Mas não daria conta da oração relativa dentro desse sintagma nominal complexo que eu havia falado antes. Então, aí a gente faziam regras, né, mais e mais específicas, então eu teria que dizer sintagma nominal contém um determinante para dar conta do artigo, seguido do nome, seguido de um sintagma preposicional, seguido de uma sentença, de um S. E aí teria que depois especificar cada um desses sintagmas, como é que se desdobra o sintagma preposicional, como é que se desdobra a sentença que inclui essa oração relativa. Então eram várias regras, né? E havia regras que não eram universais, eram específicas para certas línguas. E aí, num certo momento, né, na verdade começou com o trabalho de Chomsky em 1970, mas na verdade isso foi se fixando com o tempo, né, a partir de outros trabalhos, até chegar nos anos 80, em que essa ideia tomou realmente pé, né? Ela se fixou, né? Teoria X-barra, mas a sua assunção central, quer dizer, o pressuposto que guia essa teoria é o seguinte: todas as categorias sintáticas projetam exatamente da mesma maneira. Então, o que isso quer dizer? Eu não preciso ter agora, não preciso ter uma regra específica para o sintagma nominal, outra regra para o sintagma preposicional e assim por diante. Eu posso ter uma regra só, um só molde, como se fosse assim, né? Para todas as categorias. Então, imagina, é como se fosse assim: temos formas, né, para bolo inglês, para bolo, sei lá, bolo inglês é aquela forma comprida, né? Tem uma forma que dá para fazer bolo formigueiro, sei lá,
que normalmente é aquela com furo no meio. Tem formas para fazer bolo com massa podre, que é aquela que retira o fundo, né? E aí, de repente, eu digo assim, olha, no fundo, não precisa ter tantas formas, eu posso ter uma forma só, um só modelo. Mais ou menos essa é a metáfora. O nome X barra parte da notação original, em que projeções de uma categoria recebiam uma ou duas barras em cima. Okay? Por exemplo, eu tinha, né, para o adjetivo, eu tinha o adjetivo zero, com o zero superescrito, né, colocado em cima, para indicar o nível mínimo. O próximo nível eu tinha essa notação, né, o A com um traço em cima, que eu dizia adjetivo nível barra, ou A barra, simplesmente. Não confundir a barra, nesse caso, né, que indica adjetivo, com a barra que nós vimos na aula anterior, que significaria não argumental, é outra coisa, né? Que a gente utiliza para certas projeções da árvore, que nós vamos voltar a discutir sobre isso em outras aulas. Então, cuidado quando a gente fala de A barra, tem essa ambiguidade, dependendo do contexto onde se usa. Bom, mas voltando aqui. E eu tinha também o nível duas barras, então seria A duas barras, né? Só que por uma questão tipográfica, a barra veio a ser substituída pelo apóstrofe, que é dessa maneira aqui, como vocês têm aqui. Então, mas é a mesma coisa. E com o tempo, o nível duas barras foi substituído pelo P, né, que quer dizer sintagma, porque o máximo de barras, né, foi considerado que eram duas. Então você não poderia ter 3 ou 4 barras, foi limitado essa quantidade aí para duas. E aí, dessa maneira, com o máximo de duas, você tem aí o fechamento do sintagma no nível de duas barras. Então, em vez de utilizar A duas barras, depois as pessoas passaram a utilizar AP, significando adjectival phrase, ou seja, sintagma adjetival, o sintagma de adjetivo. No livro tem utilizando o termo grupo adjetival, que em Portugal eles usam muito a terminologia gramatical francesa, né? Eles usam grupo em vez de sintagma, mas é a mesma coisa. Então eles falam grupo nominal em vez de sintagma nominal. E em inglês eles falam phrase. A gente não gosta de falar frase, né? Algumas pessoas falam também frase nominal, mas como existe o termo frase em português significando outra coisa, também a gente evita isso. Então, gente, o termo barra está claro, né? Porque que temos o nome teoria X barra. Barra indica esse nível, ou os níveis, né? No caso era um ou dois, né? Que vão sendo projetados a partir de uma mesma categoria. E o termo X, da expressão X barra, indica qualquer categoria lexical. Posteriormente, esse termo veio a ser aplicado também a categorias funcionais. Então, x aí pode ser substituída com uma variável da matemática, né? X pode significar um número natural, poderia ser 3 ou 4, aqui está substituindo as categorias N, V, A e P, por exemplo. Verbo, adjetivo, preposição e nome. Então, temos aqui qual é o modelinho que a gente tem para as categorias que está sendo proposto. O modelo é este aqui, né? Você já deve ter visto, né, em outros momentos, quem já estudou gramática gerativa, já aprende muitas vezes a desenhar as árvores seguindo este modelo, que é um modelo que ficou assim muito clássico, muito espalhado, né, de tal maneira que muitas pessoas não chegam a aprender a desenhar árvores na terminologia tradicional, aquela que pode ter 3 ou 4 galhos saindo do mesmo nó. Agora é interessante passar por essa fase, né, que durou para a gente 3 aulas, é que vocês têm a noção do sintagma.
primeiro, né? E depois dessa organização interna do sintagma. Então, talvez para quem está aprendendo e tem dificuldade com a questão da organização, seja interessante, não sei. Né? Eu acho interessante essa perspectiva do autor de ter um progresso do pensamento científico, né, que ele vai mostrando, numa certa época era assim, depois passou a pensar de outro jeito. Só tem que ter um pouco de paciência, porque no texto, inclusive nessa parte, parece que ele vai e vem em alguns momentos, né? E para quem não tem muita paciência, pode ser meio cansativo. Eu vou tentar restabelecer um pouco da ordem das coisas e evitar essas repetições nessa apresentação, que, aliás, em alguns momentos, ela não vai cobrir o capítulo 6 inteiramente, ela vai pegar pedaços do capítulo 7, então eu vou fazer algumas amarrações um pouco diferentes. Mas, basicamente, é isso que vocês têm que guardar. A estrutura básica da proposta pela teoria X-bar é esta, que a gente tem, né, o nível X, que pode ser, por exemplo, um nome, o nível X-barra, que é o nível da, por exemplo, N-barra. Abaixo aqui, na irmão do núcleo, você tem a posição de complemento, tá? Cuidado, não confundir complemento com complementador. Tanto é que o autor, o Raposo, tem cuidado de utilizar o termo, a representação, né, a sigla comple, com L no final, em vez de comp. Porque comp a gente está utilizando, né, ou comp, ou C para a categoria complementador, que alguns também chamam de complementizador, que são as conjunções, basicamente, os conectivos. Aqui a gente está falando do complemento. É um complemento genérico de uma categoria. Então, de início, vocês vão pensar no complemento de um verbo. Pode ser o complemento de um verbo, pode ser o complemento de outra coisa, certo? É qualquer coisa que vem completando, digamos assim, e aí vem esse sentido de completar, pode ser um sentido tanto sintático quanto semântico, no caso do verbo, é das duas formas, né? Quer dizer, o complemento de um verbo ele completa também semanticamente o sentido de um verbo, mas nem sempre é esse o caso. Pode ser um completar no sentido só sintático. Tá? E aqui acima nós temos o nível 2 barras, que depois vai ser denominado XP, que é o nível do sintagma. Né? Abaixo dele tem a posição de spec, que é a abreviação em inglês para especificador, specifier, que normalmente são categorias que entram aqui, são sintagmas, né, que modificam essa estrutura inteira que está aqui embaixo. Então, a estrutura básica que a teoria propõe pode ser também ser reescrita, né, ser apresentada em termos de esquemas de regras. É muito parecido com as regras de estrutura sintagmática, só que de uma maneira muito simplificada, em que você tem simplesmente esses dois níveis sendo especificados. Então, tem o nível x2 barras, que é reescrito em especificador e x barra, só que o especificador está entre parênteses porque é opcional. Depois o nível abaixo, que é x barra, se reescreve, né? Ou seja, ele se desdobra no nível X, no núcleo X e no seu complemento, que também é opcional, dependendo da categoria e dependendo da oração específica. Então, tais esquemas formam a estrutura parentética básica, que está em 3. Então, a gente já viu, né, que uma árvore, essa mesma representação arbórea, pode ser transformada em representação parentética. É a mesma coisa escrever assim ou assim. Bom, algumas questões terminológicas, né? O nível x2 bases, nós já falamos, é a projeção máxima, normalmente apresentado por XP, já falei disso. O nível x barra é uma projeção intermediária entre o núcleo e a sua projeção máxima.
E o especificador e o complemento são noções funcionais. Aí, cuidado com o termo funcional, porque na realidade ele é traduzível em termos de posições estruturais, certo? Ou seja, de relação de dominância. Então, quando eu digo o especificador, o que é um especificador? Né, voltando aqui na estrutura básica, o especificador é a categoria que é dominada por x duas barras. Desculpem. Então, se lembrem, né, da notação que é apresentada no livro para eu indicar para um leitor ou para outra pessoa qual é a posição que eu estou tratando de uma árvore. Né? SPEC, eu indico, né, a categoria SPEC, vírgula, a posição que domina aquela posição da qual eu estou falando. Então, como numa árvore, na realidade, o que você vai ter? Essa estrutura básica, esse molde, sendo duplicado várias vezes. Né? Ele vai ser utilizado em sequências, tanto nessa direção quanto às vezes nessa. Então, para eu dizer o especificador, eu tenho que dizer que especificador? Especificador do sintagma nominal 1, digamos. Então, eu vou dizer spec, vírgula, e eu vou olhar para a categoria que domina aquela categoria da qual eu estou falando. Spec NP1, por exemplo, sintagma nominal 1. Normalmente 1 eu também indico de cima para baixo na árvore, né? Vou contando o primeiro sintagma nominal que aparece, depois o segundo e assim por diante. Para que numa mesma árvore não tenha dificuldade de referência aos nodos de uma certa árvore. Voltando aqui, especificador e complemento não implicam qualquer propriedade linear. A gente vai voltar a isso depois. O que é que isso quer dizer? Não implica porque o especificador está aparecendo aqui à esquerda do núcleo, que ele tenha de aparecer sempre à esquerda. Tá? Na verdade, o que interessa é a situação de dominância com relação a esse nódulo. Por isso que exatamente eu acabei de falar da maneira de denotar uma posição na árvore. Não é especificador que precede x, porque ele pode não estar precedendo. Exemplo disso. A construção da casa pelos pedreiros. Aqui eu nem coloquei o A, né? Porque a gente está considerando, logo mais a gente vai ver, né, que esse A não faz parte do sintagma nominal. Então, construção da casa pelos pedreiros. O que eu tenho aqui? Eu tenho um sintagma nominal que tem um especificador à direita, que é pelos pedreiros. Se eu transformasse esse sintagma nominal no sintagma verbal, seria o quê? Os pedreiros construíram a casa. Quem é o agente da ação? Pedreiros. Então, na realidade, eu teria uma situação em que o complemento é casa, né? Esse aqui vai ser o tal do complemento nominal, no nível nominal. E aqui seria o especificador, que é algo que age, né, sobre toda essa ação imbricada, ou pelo resultado, no caso, né, da ação de construir a casa. Então, eles que foram os iniciadores desta ação de construção da casa, é por isso que ela está de pé. Eles são os, em termos de papéis semânticos, iniciadores ou agentes. Né? Então, vocês veem que nesse caso aqui, no domínio nominal, o especificador está à direita. Né? Muitas vezes estará à esquerda. Por uma situação de simplificação, a gente vai tentar fazer com que essa representação corresponda. Né? Então, quando você tem aqui aparecendo à direita, realmente é porque ele está à direita. Mas não é para se fiar nisso. A gente vai voltar nisso depois. Questão aqui, né? Aí, essa basicamente é a visão geral da teoria X-bar. E a diferença em relação às regras anteriormente. Quer dizer, eu tenho uma regra geral,
que serve para todas as categorias lexicais no primeiro momento. Qual a principal vantagem? Só pela simplificação, só pela elegância, né, que a gente chama na gramática gerativa, usa muito esse termo da elegância. Elegância quer dizer uma teoria enxuta, é uma teoria elegante. Se eu tenho uma teoria que tem que ficar tendo não sei quantas exceções, não sei quantos subcasos, né? Não é uma teoria elegante. Então, aí, digamos, passamos de uma teoria cheia de parafernálias para uma teoria mais elegante. Mas não é só isso que é uma vantagem, tem outras, né? As regras de estrutura sintagmática não conseguiam diferenciar entre categorias subcategorizadas e não subcategorizadas. O que isso quer dizer? Subcategorizado é aquilo que uma palavra específica, né? Se lembra do termo, o conceito de subcategorização, é uma palavra específica que determina o seu complemento mais profundo. Então, digamos assim, a palavra, o verbo optar, né? O verbo optar tem regência, rege pela preposição por. Eu opto pela alternativa A. Então, aí, a subcategorização é o quê? Eu dizer não só que o verbo optar, essa entrada lexical específica do verbo optar, ela exige uma preposição, mas não só isso, mas que a preposição que está mais embaixo é do tipo por, não pode ser de. Eu não posso dizer optei de. Então, isso que é subcategorização, é eu indicar a categoria que está mais embaixo no meu complemento. O que acontece? Eu tenho uma limitação. Por exemplo, verbos podem subcategorizar preposições de vários tipos ou sintagmas nominais, mas não podem, digamos, pode subcategorizar até sentenças, né, orações. Mas eu diria assim, não pode subcategorizar no geral, né? Não pode subcategorizar sintagmas adverbiais, por exemplo, certo? Mas como é que eu tenho essa previsão? Não tem nada nas regras de estrutura sintagmática que me ofereçam isso. Tem um caso mais específico aqui, que é o exemplo que está aqui ao lado, que é o exemplo 5. Então, o sintagma nominal em inglês, né, least solution to the problem, que está aqui apresentado no modelo anterior da teoria padrão, que inclusive tem 3 ramos partindo do mesmo nó, NP1, você tem uma situação que eu não tenho como diferenciar especificador de complemento. Na verdade, esse é o grande ponto. A grande vantagem da teoria X-barra é fazer essa diferenciação. Inclusive, não tinha diferenciação entre adjunto e complemento e especificador. Era tudo uma coisa só, estava tudo no mesmo nível do núcleo. Eu só tinha diferença entre núcleo e seus modificadores e complemento, só isso. Né? Então, eu não tenho aqui como diferenciar, por exemplo, que solução está subcategorizando problema e não lis. Por quê? Porque lis eu soluciono um problema, né? E a lis, no caso, é agente desta solução do problema, né? Que é mais ou menos semelhante àquele outro exemplo do português, que nós vimos no exemplo no slide anterior, só que em português, né, a gente não pode ter esse especificador deste lado esquerdo, tem que ser do lado direito, preposicionado. Então, isso eu posso marcar na teoria X-barra, que eu estou colocando 2 níveis diferentes. Então, aqui eu tenho o nível especificador, nível do complemento. Por quê? Porque complementos têm uma relação mais próxima com o núcleo. Ambos são imediatamente dominados por X-barra, no caso aqui N-barra. Enquanto que especificadores modificam o núcleo. Tá certo? Então, modificam
tem um erro aqui, não é o núcleo, modificam o nível barra. Então, esse especificador aqui está modificando todo este elemento que está à sua direita, nesse caso, tá bom? Então, vejam as diferenças entre as representações. Então, o que, na realidade, né, eu falei para vocês anteriormente, é uma questão de notação, né, representar a árvore de uma maneira binária ou não binária, na realidade, tem implicações, né? Claro que o que importa é, no caso, né, até aqui, né, que a gente estava fazendo as árvores de uma maneira ou de outra, dependendo da facilidade que as pessoas têm com uma anotação com a outra, é entender, no caso, até aqui era a noção de sintagma. Agora a gente está em outro momento em que estamos refinando mais. Tem outras questões em jogo. Então, aí nós vamos para algumas propriedades da teoria X-bar, né? E a primeira propriedade é o princípio da endocentricidade, que vem a ser o quê? O princípio que diz que todo sintagma tem um núcleo da mesma categoria. Então, nota o seguinte, na construção de um constituinte sintagmático, há sempre um constituinte obrigatório, o núcleo, que determina a categoria do constituinte sintagmático, ou seja, a sua projeção máxima, como um todo. Para todas as regras de estrutura sintagmática, no caso, vale a seguinte generalização, ou seja, é como se na realidade a gente vai acabar abandonando as regras de estrutura sintagmática, né? No primeiro momento, não. Mas, por isso que aqui ainda está se falando de regras de estrutura sintagmática. Mas o que a teoria X-bar vai trazer? Se eu ainda usar essa terminologia de regras de estrutura sintagmática, de reescrita, eu tenho essa situação em que o XP necessariamente tem que se reescrever com X, ou seja, a categoria que projeta tem a categoria igual dentro dela. E o que está aqui em reticência são os elementos opcionais, complementador, complemento, especificador, né? etc. Então, tal propriedade elimina automaticamente casos problemáticos, isto é, aqueles causados por potenciais regras de estrutura sintagmática que existiam anteriormente ou que poderiam ser imaginadas, como as que estão em 7a e b. Então, o caso de sintagma verbal se desdobrar, ser escrito por um adjetivo mais um sintagma nominal, quer dizer, esse tipo de regra em que o núcleo do sintagma verbal é um adjetivo é inconcebível nesta altura do campeonato. Da mesma maneira que uma regra do tipo sintagma preposicional se desdobra em preposição e em verbo e adjetivo, V mais A, pior ainda, porque eu estou tendo aqui dois núcleos que são diferentes da projeção máxima. Bom, a segunda propriedade vem a ser denominada de princípio da uniformidade. Tá? Então, a endocentricidade, acho que já está claro, nós já mencionamos anteriormente. Agora, a uniformidade é o quê? O número máximo permitido de base é o mesmo para qualquer categoria. Ou seja, eu não posso ter uma categoria projetando uma barra só, outra projetando duas, outra projetando três, e vira o samba louco, né? Dependendo da informação de subcategorização presente no léxico, complemento especificador podem não ser gerados. Agora, isso a gente já viu, né? Porém, mesmo que haja tais irregularidades, ou seja, o fato de às vezes ter complemento, às vezes não, às vezes ter especificador, às vezes não, considera-se que essa teoria se aplica de uma forma cega no que diz respeito à estrutura hierárquica. Ou seja, a gente vai ver algumas ideias no capítulo 6, né, comentar aqui depois, algumas ideias que não deixam tão claro isso, mas eu estou colocando já de cara a posição que ficou, tá, nos meados dos anos 80 e que ficou para quem segue a teoria de resistência e ligação
e que adota a teoria X barra até depois do minimalismo, que vai dar uma simplificada maior nisso. Mas, no geral, vocês podem seguir isso aqui. Mesmo que o sintagma tenha só um núcleo, todos os níveis são projetados, tá certo? O que acontece? Às vezes, um livro pode simplificar a notação, porque às vezes, dependendo do tamanho da árvore, fica aquele desenho monstruoso. Né? Então, ele simplifica. Essa simplificação, a gente usa aquela notação com um triângulo, tá? Para deixar claro que nós não estamos desenhando a árvore com todos os seus detalhes. Então, para vocês terem só uma ideia de exemplo, né, eu pego aqui o sintagma preposicional para Maria, representado na teoria X bar, seria como? Dessa maneira aqui, tá? Sintagma preposicional. Na realidade, aqui também já esqueci o nódulo aqui, que é o pelinha, para vocês verem como a tendência da gente é simplificar. Mas o sintagma preposicional, depois tem o pelinho P, e no nível, no caso o pelinha estaria aqui, né, o PP aqui, o pelinha domina PNP, o NP domina N' e N, ou seja, todas as categorias têm nível núcleo, intermediário e máximo. Agora, essas são duas grandes propriedades, né? O texto menciona outras possíveis propriedades, mas essas são as principais. E nós temos algumas parametrizações. O que isso quer dizer? Variações possíveis na expressão da teoria X barra. Okay? A principal delas que é discutida no texto é a expressão do especificador e do complemento, que a gente já viu que varia. Ou seja, nem sempre a estrutura vai se apresentar com aquele molde sendo realizado completinho. E aí tem várias ideias. Né? A primeira possibilidade é apresentada no texto de Chomsky, em 1970, e de acordo com essa ideia, a teoria X barra seria especificada, né? Para cada uma das categorias lexicais, ou seja, nome, preposição, adjetivo e verbo. Isso estaria, essa interpretação estaria dentro da gramática universal prevista. Mas também a teoria X barra teria regras específicas que seriam aí especificadas nas gramáticas particulares. Então, isso dá uma certa margem de manobra para que haja variações na gramática, né? Então, para o sintagma nominal, nós temos aqui no exemplo 9 duas possibilidades. Uma em que o nível N2 barras, que é o NP, né, se desdobra em um NP no especificador e o nível N barra. Esse NP seria opcional. Então, quer dizer, então eu tenho aí a previsão, né, na gramática universal de que haja esse especificador, mas realmente então a ideia do esquema de regra, ou seja, eu sei que pode ter, mas depois eu teria as regras de reescrita, né, regras de estrutura sintagmática, para o português, por exemplo. E o português me diz o seguinte: eu não posso ter essa regra em que o especificador tem um NP. Eu não posso dizer João carro. Porém, em inglês eu posso, porque eu posso dizer John's car. Né, exatamente com esse apóstrofo S que indica a posse. Né? E agora temos outra regra, né, que N barra se desdobra em determinante e N barra, né? Aqui ainda não estamos considerando a possibilidade de determinante projetar uma categoria própria. Então você tem the car e o carro em português. Então, tanto em inglês quanto em português, essa regra seria possível. Então, nessa altura do campeonato aqui, que é o primeiro momento da teoria X barra,
em que ela ainda convivia com as regras de estrutura sintagmática, porque você tem variações entre as línguas. Aí você pode dizer assim, poxa, todas as línguas têm artigo. Não é verdade. Então, mesmo para o 9.2, se eu pego o latim, por exemplo, ou o grego antigo, se não me engano, e outras línguas, elas não permitem, elas não tinham nem sequer a categoria de artigo. Então, na realidade, não haveria nessa possibilidade aqui de ter o determinante. Talvez tivesse outro tipo de determinante, mas não artigo. Primeira possibilidade, eu falei, né? Segunda possibilidade foi apresentada pelo Stowell. Então, o Stowell diz o seguinte, né? As regras da teoria X-barra seriam categorialmente neutras. O que isso quer dizer? Então, ele pegou a primeira parte da ideia do Chomsky e disse que então seriam parte da gramática universal. Eu não preciso especificar qual é a categoria. É parecido com a ideia de Chomsky, mas já não é exatamente a mesma. Se vocês notarem, no slide anterior eu estava dizendo que ele seria especificada para cada categoria lexical. Então eu teria uma regra para o nome, uma regra para a preposição, que seriam muito parecidas. Aqui eu já teria uma regra só, que vale para todas. Agora, como é que o Stowell vai pensar, né? Aí já é também uma interpretação do Raposo. Como é que eu vou fazer para lidar com a variação que existe dentro de uma língua, entre as línguas, para a possibilidade de, às vezes, poder ter especificador, às vezes não, e assim por diante. Uma interpretação é mais ou menos na mesma linha do Chomsky, lá nos anos 70, que vai dizer o seguinte: tem uma parametrização, ou seja, possibilidade de variações de língua a língua ainda, ok? E essa regra é uma regra só geral. A outra interpretação, que seria chamada interpretação forte dessa possibilidade do Stowell, ou hipótese forte, né, é que o sistema de especificadores e de complementos seria idêntico para todas as categorias lexicais mesmo, tá certo? Ou seja, eu tenho lá aquele molde e ele será aplicado. Qual é o problema com isso? Evidentemente, eu vou ter a questão da sobregeração de estruturas. O que é sobregerar? Gerar mais. Então, no caso do sintágma preposicional, em português e em inglês, por exemplo, a gente não tem possibilidade de ter especificador no sintágma preposicional. Você tem preposição e ele, por isso que naquela representação, por exemplo, que eu mesmo fiz do para Maria, eu até comi o nível barra. Por quê? Porque nunca tem o caso de ter alguma coisa à esquerda, antes do para. Né? Então, coloca-se um problema. Como é que eu resolvo esse problema? Aí é aquela velha história da gramática gerativa. Né? Quando você, e é interessante pensar nisso num aspecto das ciências exatas, talvez até da engenharia. Né? Que é uma coisa que a gente não costuma fazer, a gente de humanidades, que eu digo, né? A linguística, eu entendo que é uma ciência mais humana do que biológica, apesar de ela estar mais inscrita nesse sentido, porque de qualquer maneira a gente está inserido nesse contexto, mas lembrando que a gramática gerativa tem essa visão biológica que puxa para outro caminho, né? E uma visão que se aproxima um pouco da matemática, das ciências exatas também, que tenta formalizar algumas ideias. E na engenharia, né, de qualquer tipo de engenharia, o que se tem? A gente tem um problema e a gente tem diversas implementações para resolver esse problema. Então, digamos assim, uma engenharia, por exemplo, civil, né, que é de construção de casa. Eu tenho um problema que são pessoas que não têm muita grana para construir casa, eu preciso ter uma estratégia de moradias populares. Materiais mais baratos. Então, meu problema é resolver isso. Como é que eu vou resolver esse problema? Então, digamos, uma solução vai ser usar um material reciclado.
que também resolve outra questão, que é o meio ambiente. Só que o material reciclado, digamos, é mais caro, porque ele tem que passar por um processo de catar o lixo e depois você tem que criar um material a partir daquele reciclado, né? Criar alguma coisa que possa ser utilizada na construção civil e isso é mais caro. Aí eu tenho outra estratégia, outra solução que é mais barata, mas, por exemplo, não leva em conta a questão do reaproveitamento de coisas usadas de lixo. Então, já resolve um problema, mas cria outra questão. Então, aqui é a mesma coisa, na realidade, né? Aqui eu vou estar assim, simplificando mais, né? Só que gera um problema lá na frente. Aí, quer dizer, esse problema quer dizer que essa solução do estou, da hipótese forte, é descartado, deve ser descartado logo de cara? Não. O que está dizendo aqui, né? Vamos segurar essa ideia e ver mais na frente se a gente pode resolvê-la de outra maneira, tá certo? Então, com filtros relacionados a outros modos da sintaxe que possam restringir a expressão de especificador e complemento em determinadas categorias. E, na verdade, é esse o caminho que vai acabar ficando. Porque como a teoria, nesse primeiro momento, nos anos 70, né, no primeiro momento que vai se sedimentar a teoria de divergência e ligação, né, que isso aqui é a base da teoria de divergência e ligação, que vai se desenvolver nos anos 80, com o desenvolvimento da teoria de divergência e ligação, que a gente vai ver na próxima unidade, na unidade 2, aí vão ser gerados outros mecanismos que vão resolver bastante essa questão aqui. Bom, mas já podemos dar uma adiantada, né, em uma das possibilidades de resolver isso. Né? Vamos dar que a gente chama também em gramática gradativa look ahead, que é dar uma olhada mais na frente. É o que a gente faz quando vai no self-service, que tem muitas opções e a gente, para evitar de encher demais o prato, a gente dá uma passada de olhos naquela linha de servir, a gente vê o que é que nos agrada mais, depois a gente pega o nosso prato e realmente se serve. Então, vamos dar uma olhada no que o Fukui e o Spies, acho que é assim que pronuncia o nome, né? Eles apresentaram em 86, quer dizer, bem mais na frente. Isso é o que está, na realidade, pulando já para o capítulo 7, né? Então, uma solução específica para esse problema é dizer o seguinte, né? E aí você vê como que eles são mais ousados com relação à aplicação da teoria X-bar, que inicialmente se aplicava só a categorias lexicais, aquelas 4 que eu já mencionei. Mas para eles, ela se aplica também a categorias funcionais, tanto no nível oracional, frásico, né, quanto no nível nominal. A gente vai ver melhor depois, na segunda parte da aula. As categorias funcionais, a diferença, né, para eles é que elas só projetariam o especificador se tiverem um certo traço. Lembrando que traço é o quê? É uma informação ligada a um certo núcleo. Então, traço pode ser um traço semântico, pode ser um traço fonético, enfim. Então, vem com as palavras, né? Vem com as categorias, os itens lexicais que a gente vai inserindo na árvore, na representação sintática, ele já vem com uma série de traços. Eu posso ter um traço humano, um traço desses traços semânticos que a gente conhece, né? Agente, paciente. E posso ter traços mais sintáticos, que são mais abstratos. Né? Um desses traços abstratos é o traço que eles denominam de caso com K, que a gente escreve assim, com K mesmo. Esse nome caso com K é só para diferenciar, para dizer que é o caso enquanto traço. Né? Isso a gente vai ver mais na frente, não se preocupem. Como eu falei, isso é só uma antecipação de um tipo de maneira de resolver essa questão do especificador e complemento. Quando que pode projetar, quando que não pode.
Então, eles vão dizer o seguinte: o traço mais caso, né, ele está relacionado à ideia, à noção de caso abstrato. O que, que vem a ser isto? Caso abstrato é uma categoria morfossintática que indica a função gramatical de uma determinada expressão, constituinte sintático. E vem lá da noção de caso, e quem estudou, né, certas línguas, para além das línguas mais estudadas no Brasil, como inglês, francês e espanhol, quem estudou alemão ou russo, ou línguas antigas como grego, latim, antigos, né? No caso grego antigo, latim já só tem um antigo mesmo. A gente tem aqui, por exemplo, um caso no latim. Latim é uma língua que tem caso morfológico. O que é o caso morfológico? Essas coisas que estão notadas aqui com letras maiúsculas nas glosas. Então eu tenho aqui, terram agricolarum puella amat. Tradução, a menina ama a terra dos agricultores. Cada um dos sintagmas nominais, os nomes, na realidade, não sintagmas nominais, cada um dos nomes é acompanhado de um sufixo que indica o caso, ou seja, a função gramatical que essa palavra exerce. Então eu tenho aqui terra acusativo, significa objeto direto, tá? Agricultor, na verdade, é o genitivo plural, também não está escrito aqui, mas também tinha variação dessas terminações quanto a singular e plural. Menina, nominativo singular e feminino, né? Certo? Está marcado tudo isso aqui nessa terminação A. E ama, verbo ama. Então aqui vocês têm a indicação de cada uma das funções que isso aqui tem. Genitivo é a função do adjunto adnominal, basicamente, mas muitas vezes é o que expressa o possessivo, o possuidor, tá? E menina é o nominativo, que é o sintagma nominal com função de sujeito da frase. Então é por isso que mesmo com uma ordem de palavras diferente da nossa, que aqui está uma ordem objeto, sujeito, verbo, eu sei quem é quem. Eu não vou me confundir com relação a sujeito ser menina e não terra, por exemplo. No português, a gente não tem caso morfológico. O que a gente tem? A gente tem só um resquício desses casos nos paradigmas dos pronomes, que é o chamado pronomes do caso reto. Por isso que a gramática tradicional usa esse termo, caso reto, porque ela pega o sentido do caso lá da gramática latina, é um resquício. E do caso oblíquo. Então, oblíquo é um termo mais genérico para o caso que normalmente é aquele do acusativo, né? Do objeto direto. Mas ele não especifica mais essa informação acusativa ou dativa. Então aqui a gente tem menina, ela a ama, né? Se eu pronominalizar essa frase, a menina ama a terra dos agricultores, pronominalizo o sujeito o objeto, fica assim, ela a ama. Claro, na norma padrão, porque no português do Brasil, o que a gente está fazendo? Ela ama ela. A gente está perdendo essa distinção dos pronomes em paradigmas específicos. Simplificamos mais ainda, né? E a gente pode ter, se eu pronominalizar só o sujeito e o genitivo, né? No caso da junta adnominal, eu vou ter ela ama a terra deles. Qual é a marca aqui do adjunto adnominal? A preposição de, seguida do pronome oblíquo tônico, que a gente chama, né? Que é aquele que acompanha uma preposição. Então, esses resquícios, na verdade, a gente tem a ideia de caso abstrato sendo aplicado a qualquer língua, mesmo que ela não tenha caso morfológico. Essa é a ideia do caso, originalmente. Agora, o que é que o Foucault e Spies vão fazer, né,
com relação à ideia do especificador e complemento. Isso aqui é só um parênteses para vocês entenderem a noção, por que eles usam o traço caso com K. Então, aqui a gente continua a explicação. Um exemplo, né? Na verdade, tem dois exemplos aqui. Um comparando o português no 11A com 11B, uma oração subordinada, faltou aqui colocar também o colchete no 11B, né? Antes do que. Então, oração subordinada não finita no 11A, eu penso em entregar o livro amanhã. Eu não posso dizer eu penso com um sintagma nominal antes do verbo entregar. Eu penso o João entregar o livro amanhã. Isso é a gramatical. Por isso que está com o asterisco dentro do parêntese. Tá? Eu não posso incluir este elemento. E aqui eu posso incluir, na verdade é opcional. Né? Eu penso que o João entregou o livro amanhã, ou eu penso que entregou o livro amanhã. Se eu já estou falando do João e deixo esse sujeito nulo. Agora, o que eu noto aqui? Né? Nessa distinção, eu tenho a possibilidade de projetar o especificador em 11B, mas não em 11A. E aqui é que o Foucault e Spitz vão relacionar isto ao fato de que nós temos tempo finito, desculpa, aqui está trocado, né? Tempo finito em 11B e tempo não finito em 11A. Então, e está trocado também o mais e menos caso. Aqui é menos caso, né? Tempo não finito, está trocada essa linha. Tempo não finito aqui em cima, não tem o caso. Traço menos caso, portanto, não atribuo a possibilidade de projetar um especificador. Aqui eu tenho caso, porque eu tenho tempo finito. Então, é como se o tempo finito já fosse a indicação do traço mais caso. Né? E aqui, exemplos que comparam o inglês com o português. Voltando àquele exemplo que a gente já viu do possessivo do inglês. Mary's picture e a Maria foto. Então, o que eu tenho aqui? Mary's é considerado, né, que está, no primeiro momento, que está na posição de especificador à esquerda de picture, porque eu não posso dizer the Mary's picture, eu não posso colocar um artigo à esquerda nem à direita de Mary's. Então, na verdade, esse elemento, ele meio que ele co-ocorre, não, ele tem distribuição complementar com o artigo. Então, aqui eu tenho o quê? D marcado com mais caso, quando eu tenho genitivo morfológico marcado com apóstrofo S, que é o chamado genitivo saxão, se não me engano, do inglês. E em português, a categoria determinante, né, que é onde estaria o artigo, no caso, ela é marcada menos caso, porque em português eu não tenho genitivo morfológico, e sim sintático, que isso quer dizer o possuidor ele é marcado necessariamente por meio de sintágma preposicional, que vem, no caso, à direita do nome, não à esquerda. Por uma ordem, por uma regra, aí que vai ser explicitado de alguma maneira, ou no componente, né, em regras de estrutura sintagmática, ou como consequência da própria teoria X-bar, que seria um princípio da gramática nesse momento. Está sendo colocado como um princípio, né? Aí só tem uma confusãozinha, né, que o livro apresenta, porque o Raposo fala assim, as categorias funcionais, né, de acordo com essa teoria do Foucault, essa proposta de Foucault e Spitz, só projetaria o nível X-barra. Este conta com projeção máxima aberta. O que isso quer dizer? Que a categoria funcional não projetaria o nível do especificador. Na verdade, aqui é a categoria lexical, na verdade, né, se não me engano. Tenho que verificar depois. Então, a gente tem aqui
Então, as categorias funcionais, né, na perspectiva de Fukui e Spies, que tem uma visão aí muito específica, porque na realidade, na verdade não é importante esse último passo aqui, tá? Que consta do texto, que só projeta um nível, projeta dois níveis. Na realidade fica aquilo que foi dito antes, né? Sempre a teoria X-bar se aplica com dois níveis, tá? Então isso aqui foi uma coisa que é específica da teoria deles e que não ficou depois. Mas a proposta deles é só apresentada aqui para vocês como uma maneira possível de resolver aquela questão que havia sido posta pelo Stoa, né, anos antes, né, de como resolver essa questão do especificador, quando o especificador projeta, quando não projeta, era uma questão que era colocada antes. E depois isso vai se resolver de alguma maneira, tenho fé. Essa aqui é uma maneira de resolver. Bom, e aí nós temos uma outra parametrização, né, que eu diria que é uma discussão longa, né, que é a da linearização. Tá? O que é que vem a ser linearização? É a ordem linear das categorias na frase. Aí vocês vão falar assim, aquilo que eu havia mencionado antes, né, que apesar de na representação em dois níveis, 2D, duas dimensões, que a gente faz nos livros, etc., né, e até aqui na tela que vocês estão vendo, na realidade nós temos o quê? Uma situação que a teoria X-bar apresenta como se fosse um mobile daqueles joguinhos que a gente de Lego, né, que é uma coisa três dimensões na realidade, tá? É isso que você teria que ter na cabeça, como se a teoria X-bar propusesse isto, e não algo em duas dimensões, como a gente costumeiramente imagina, tá? Muitas vezes a representação, por uma facilitação, também representa a ordem final, mas isso não é uma coisa tão simples assim. E aí eu só coloquei aqui o desenho de uma molécula de glicose, para vocês terem ideia que é para vocês imaginarem algo deste tipo, né? Como na química, as moléculas lá que tem uma estrutura e que ela é tridimensional na realidade, tá? E aí a gente tem o seguinte, né? Se fosse verdade que a ordem linear é tão fixa, né, a gente teria sempre a mesma ordem nas línguas do mundo. E não é verdade. E aí tem a questão, por exemplo, que por que a representação básica que o Chomsky apresentou, né, lá em 1970, é aquela que a gente viu antes, que é esta aqui. Desta maneira, com o especificador à esquerda e o complemento à direita. Porque o inglês, né, que é a língua que ele fala, é uma língua com ordem sujeito, verbo, objeto, que é a estrutura básica quando a gente aplica isso aqui para o sintagma verbal, por exemplo. E a mesma coisa para o português, né? Claro, no português existem às vezes ordens divergentes ou não canônicas, que a gente chama, mas no geral a ordem é sujeito, verbo, objeto. E agora, então isso demonstra um certo eurocentrismo, uma visão da linguística, quer dizer, esse domínio da ciência ocidental. Não seria talvez essa representação se a linguística se desenvolvesse mais em outros países inicialmente, né? Se nós tivéssemos o Fukui, que é um japonês, sendo o líder da teoria gerativa em vez do Chomsky, por exemplo, porque o japonês e o turco são línguas com ordem sujeito, objeto, verbo. Outras línguas menos conhecidas, como Niue, que é uma língua austronésia, falada próxima, num pequeno arquipélago lá do Pacífico, né? Em que você tem a ordem verbo, sujeito, objeto, o verbo primeiro. E o Malgache, que também é uma língua austronésia falada numa ilha, porém bem distante dessa do Niue,
na ilha de Madagascar, né, ao lado da África, em que a ordem básica é verbo, objeto, sujeito, quer dizer, o sujeito lá no final. Então, é uma coisa que a gente não imagina, né, esse tipo de questão. E aí, o Chomsky não, é muito esperto, né? Ele toma carona, digamos assim, em desenvolvimentos que estavam ocorrendo nessa mesma época, pelos anos 60, 70, que eram trabalhos tipológicos. São trabalhos desenvolvidos por um grupo de linguistas, né? Principalmente funcionalistas, na realidade, que tem uma perspectiva assim, de comparar muitas línguas, comparar dados de muitas línguas e tentar ver quais são as tendências. Tá? Quem fez isso é um autor chamado Greenberg, Joseph Greenberg. Ele lançou esse livro chamado Universals of Language, que foi lançado em 63, né, se não me engano, que observou um paralelismo tendencial entre ordens de diferentes sintagmas. O que isso quer dizer? Eu tenho, na verdade, o que ele chamava de generalizações, né, descritivas e parâmetros, né, implicacionais. Que quer dizer? Se uma língua tem um determinado parâmetro de ordem de palavras, ela tende a apresentar tal outra ordem de palavras. Então, dizer o seguinte: se uma língua tem a ordem verbo sintagma nominal, ou seja, verbo precede sintagma nominal, objeto, seu complemento, ela terá preposição ou adposição, para usar um termo mais neutro, precedendo sintagma nominal. E terá nome precedendo seu complemento. Por exemplo, sintagma preposicional. E terá adjetivo precedendo seu complemento. Se a língua, por outro lado, tiver a ordem NP verbo, sintagma nominal verbo, ou seja, a ordem objeto verbo, como é o caso do japonês, ela terá sintagma nominal antes de adposição, ou seja, ela terá posposição. Ela terá também complemento precedendo o nome, e ela terá complemento precedendo o adjetivo. Em tese, os especificadores também podem estar à esquerda ou à direita, como eu já tinha mencionado. Né? Isso aqui é só uma coisa que aqui a gente está pensando no nível de complementos. Mas, inicialmente, considerou-se também que os especificadores poderiam estar dos dois lados. É isso que é apresentado no texto do livro, mas, na realidade, né, depois de muitos estudos, se considerou que não. Especificadores, no geral, estão mesmo à esquerda. Mas eu não vou entrar nessa discussão. A gente vai ficar só com esse nível aqui do núcleo e seu complemento. Então, veja assim a diferença entre português e japonês. Português é uma língua que tem a ordem verbo-complemento. Por exemplo, vejo o amigo. E a ordem preposição, ou seja, adposição antes de sintagma nominal, com o amigo. Já o japonês é o inverso, é tudo invertido. Eu tenho sintagma nominal precedendo o verbo. Então eu digo tomodachi ga iru. Isso quer dizer a mesma coisa. Vejo o amigo, só que está invertido, né? O amigo vejo. Se eu fizer essa glosa, né? Sendo que ga, na verdade, é um marcador de caso. Que o japonês tem caso morfológico também. Esse ga quer dizer acusativo, objeto direto. E tomodachi to, que quer dizer com o amigo, mas na verdade é amigo com. Então, quem aprende japonês tem que dar um certo nó na cabeça, porque na hora de montar as frases ele tem que inverter tudo. Né? E imagine inverter para formar uma frase complexa, quantas inversões a nossa mente tem que ser capaz de processar. Bom, para resolver essa questão,
né? O texto apresenta essa questão do Greenberg, faz toda essa discussão, né? Mas não, no final do capítulo 6, se não me engano, mas não chega a apresentar o parâmetro de núcleo, porque nesse momento o Raposo não está querendo falar ainda de parâmetros, né? Mas nós vimos, né, na primeira aula sobre a noção de princípios e parâmetros, nós temos o exemplo do parâmetro do sujeito nulo, que é o mais estudado de todos. O primeiro parâmetro que alguém usa para exemplificar essa noção. Mas outro parâmetro muito estudado é este aqui, é o parâmetro do núcleo, que foi apresentado no texto do Chomsky em 86. Ele diz o seguinte: no processo de aquisição, a criança tem de especificar uma das ordens gerais da sua língua, ou a ordem x complemento ou complemento x, sendo que o asterisco nessa representação aqui, né, indica a possibilidade de reiteração de complementos. No primeiro momento, né, você poderia ter aqui pensando numa árvore não binária ainda. Por quê? Eu tenho sintagma nominal, sintagma verbal, desculpa, pode ter mais do que um complemento. Se eu tiver um verbo bitransitivo com complemento direto e complemento indireto do tipo eu dei o presente para Maria, eu tenho dois complementos. E aí, o que eu faço com esses dois complementos? O que essa especificação aqui está dizendo, e foi uma observação do Stowell, é que eu não posso ter, uma coisa que não existe em língua nenhuma, é eu ter, nessa representação ainda ternária, que é para resolver o problema de dois complementos, a gente vai ver isso na próxima semana, se Deus quiser, eu tenho que ter uma complexidade um pouquinho maior, né? A gente vai ver por partes isso aí. Mas eu vou dizer o seguinte, eu não tenho nenhuma língua, uma situação em que eu tenho um complemento, por exemplo, o objeto direto, o verbo e o objeto indireto. Por exemplo, o verbo estando ensanduichado entre os dois complementos. Isso não existe. O verbo que é o núcleo do sintagma verbal, vai estar sempre na borda, ou na borda direita ou na borda esquerda. Então, por exemplo, o alemão, também que é uma língua que nas orações subordinadas tem ordem objeto-verbo. Quando você tem dois objetos, que é o sintagma para Maria, né? No caso, eu dei o livro para Maria, eles vão dizer, numa oração subordinada, né? Eu disse que, né? Aí eu vou ter sujeito, o João, para Maria, o livro deu. Então, eu vou ter que dizer o dativo, né? O objeto indireto, o objeto direto depois o verbo. Eu não posso fazer de outra maneira. Então, é por isso que está essa opção aqui. Então, mesmo que eu tenha o complemento reiterado, ou seja, aparecendo mais de uma vez, esses dois complementos vão estar ou na borda direita ou na borda esquerda. O mesmo ocorreria para o especificador. Tá? Então, eu teria especificado, só que aqui não tem a possibilidade de reiteração, ou seja, não posso ter mais do que um especificador. Então, eu tenho especificador x barra aqui e x barra especificador. O que isso quer dizer? A criança, no momento de aprender a língua, ela tem que fixar esse parâmetro. E esse parâmetro ele vai desdobrar para todas as categorias. Agora, isso é uma solução legal, mas é uma solução que pode ser forte também. Então, pode ser que o remédio vá além do esperado. Então, ela vai ser uma solução boa, por exemplo, para línguas como o inglês, o português, em que, de fato, essas implicações do Greenberg, elas funcionam bem. Tá? Então, eu tenho, de fato, objeto, verbo, complemento, preposição, sintagma nominal, sempre nessa mesma ordem. Né? Adjetivo e modificador, adjetivo e complemento, dependendo do caso, né? Contente com as providências, né? Tudo está nessa mesma ordem em português. Em inglês vai ter, inglês também, no geral, vai dar certo. Agora, tem algumas línguas que são mencionadas no livro, por exemplo, alemão e holandês,
que não, e outras, né? Ele só deu esses exemplos que talvez ele conheça, em que há algumas exceções. Por exemplo, em alemão, coloquei aqui do lado alguns exemplos, a gente tem ah, tanto preposições quanto posposições. Às vezes a mesma palavra pode funcionar de uma maneira ou da outra. Então, a preposição nach, em alemão, ela significa para, né, em direção a, tanto no sentido, no caso, em sentido locativo, né? Então, eu vou para a Alemanha, eu digo ich gehe nach Deutschland, né? Então, aqui funciona como preposição, vem antes do nome Deutschland, que quer dizer Alemanha. Agora, pode funcionar em alguns casos como posposição, e aí já tem outro significado que quer dizer segundo, conforme, né? E tem uma expressão como meine Meinung nach, então, de acordo com minha opinião, meine Meinung. E aí, vocês vão dizer assim, bom, como é que se resolve isso? E aí você vai ter que ter uma regra na entrada lexical, alguma coisa específica, que a explicação, né, vai ser talvez uma linha diacrônica, dizer assim, tem um resquício de períodos passados da língua, em que havia posposições e a língua mudou a ordem das suas palavras, seus sintagmas de pós-posicional para preposicional, só que algumas ficaram com a ordem antiga. É um tipo de explicação possível. Eu não sou especialista em alemão para dizer se isso é verdade. Eu imagino que vá numa linha dessa, tá? E aqui a gente tem uma implementação, só para vocês terem uma ideia também, de outra situação que ocorre em alemão e em orações principais, porque eu disse que em orações subordinadas tem a ordem verbo-objeto. E auxiliar também, que é mencionado no livro, né? O auxiliar vem depois do verbo principal, se tiver um auxiliar, nas orações subordinadas. Mas nas orações principais você tem uma mistura, porque você tem a ordem aqui é no caso, né, na projeção de flexão, né, que aqui está sendo apresentado como T de tempo, você tem a ordem complemento, né, à direita do núcleo. Só que no sintagma verbal você tem o núcleo à esquerda do verbo. Vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui eu tenho uma frase simples com o verbo auxiliar, que significa eu vou achar isso. Ich werde es finden. Então, o verbo auxiliar na frase, na oração principal, aparece desse lado, né? Antes do sintagma verbal, porém um objeto antes do verbo. Então, é um sistema no alemão meio difícil de se explicar em termos do parâmetro de núcleo. Mais uma vez, isso vai se resolver por meio de outras considerações. Estudos específicos sobre o alemão, línguas desse tipo, que são línguas V2, línguas em que tem um verbo sempre em segunda posição. Bom, gente, para terminar a aula, a gente vai falar um pouco de adjuntos. Vocês lembram que a gente tinha visto que você tem também os adjuntos, coitados, são sempre deixados de lado. Por exemplo, na gramática tradicional, a gente já tem essa categoria de adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais. Só que na apresentação da teoria X-bar, elas não se encaixam nesse esquema, porque elas não são nem especificadores nem complementos. Como é que eu sei disso, né? Os adjuntos não são subcategorizados, ou em outras palavras, por quê, né? Porque elas se relacionam de maneira muito livre com a unidade núcleo. É exatamente a distinção que a gente faz entre adjunto e complemento, que é uma distinção até que aparece na gramática tradicional, que é basicamente a ideia de que o verbo seleciona seus complementos, mas não seleciona seus adjuntos. E pela possibilidade de eu retirar esses adjuntos da frase sem que tenha nenhuma perda de sentido. Então, é o exemplo em 12, por exemplo.
Eu pus o trabalho no escaninho do João, até aqui eu tenho as sintagmas que completam o sentido do verbo, né, por. Então, eu ponho alguma coisa em algum lugar. Agora, esses elementos estão sublinhados cuidadosamente 2 horas antes do almoço e naquele dia chuvoso, esses 3 sintagmas adverbiais, né, no caso aqui adverbial e preposicionais, né, são de natureza são adjuntos, né, porque eles não são requeridos. Eles podem ser retirados da frase, também tem essa questão. Né? Então, isso já elimina a possibilidade que os adjuntos possam estar na posição de complementos. Okay? Por que o adjunto não pode estar na posição de especificador? Porque a gente viu que o especificador só pode ter um, certo? E aí a gente tem exemplos como esse em 13, em que eu tenho um adjunto podendo ser empilhado. Eu coloquei o 13, mas na verdade o 12 também eu tenho empilhamento, né? Tem uma reiteração. Só que aqui a reiteração está do lado na ponta direita, que normalmente a gente não considera que é onde se coloca o especificador. Mas poderia ser também, como a gente vê o especificador também, de início não tem uma ordem. Então eu poderia estar projetando, né, a oração, a sentença e colocando especificadores à direita. Mas, dando um exemplo aqui do sintagma nominal, em que eu sei que tem um especificador, pelo menos no primeiro momento, a tall, dark, handsome man. Eu posso ter o especificador no caso do estel preposicional. E aqui eu poderia pensar assim, aqui eu também tenho vários especificadores. Mas não, se a gente viu que o especificador é só um, como é que eu tenho vários adjetivos aqui precedendo o nome em inglês? O Raposo dá um exemplo semelhante a esse em português, mas eu diria que português não tem essa mesma habilidade do inglês de reiterar adjetivos, né? A gente não, talvez no meio literário, em uma escrita mais formal, a gente possa dizer algo do tipo um alto, escuro, bonito homem, mas no geral o adjetivo a gente vai coordenar, né? A gente vai dizer assim, um homem alto, escuro e bonito. Então é por isso que eu prefiro usar esse exemplo em inglês. Mas em inglês é certo que existe essa ordem, né? Essa possibilidade de vários adjetivos. E esses adjetivos eles são de tipos específicos. Eles se empilham, mas inclusive tem uma ordem para esse empilhamento. Eu não posso dizer a handsome, dark, tall man. Eu tenho que dizer nesta ordem que aparece aqui. Então, por esta razão, não pode estar na posição de especificador, ok? Como é que eu represento os adjuntos, então, se eles não estão nem numa posição nem na outra? A teoria X-barra, num certo momento, ela vai... A gente já tinha visto, na realidade, a ideia de movimento por adjunção. Como é que eu faço movimento por adjunção? Eu crio uma cópia da posição para onde eu movo o elemento e eu coloco meu adjunto ali pendurado nesta cópia, tá? Então é exatamente essa ideia aqui, tá vendo? Eu tenho possibilidade de fazer cópias tanto no nível 2 barras, no nível máximo, quanto no nível intermediário de 1 barra só. Então, nesse caso aqui, eu tenho a possibilidade de um sintagma preposicional nominal complexo, semelhante àquele que eu tinha falado no início da aula, né? Em que eu tenho um artigo, um nome, na verdade é um pouco mais complexo, que eu tenho um complemento nominal, né, jogador de futebol, porque eu tenho um paralelismo com jogar futebol, ou um adjunto de nominal do Benfica, e eu tenho uma oração relativa. Então eu tenho 2 adjuntos aqui. Este aqui no nível n barra. Então o que eu fiz? Dupliquei o n barra, depois dupliquei o n 2 barras e coloquei a oração relativa aqui. Então, é importante notar essa possibilidade.
O que é importante aqui, né? Eu já mencionei da questão da duplicação, né? Então, a consequência, né, é que os adjuntos serão ao mesmo tempo irmão e filho do nó que modificam. Essa é uma coisa meio ah, esdrúxula. É uma situação sei lá, como é que chama isso, né? Promiscuidade, aí, digamos assim. Então eles se juntam. Por que acontece isso? Porque eles se juntam ao nó XP ou X' para formar um nó maior do mesmo tipo. Então aqui eu estou juntando, por exemplo, do Benfica, que é o time de futebol, ao lado do N barra para formar outro N barra. É isso que ele quer dizer. E aí vai criar um problema para aquela noção de dominância que nós tínhamos visto. O que quer dizer aqui? Né? Como é que eu vou me referir a este adjunto? Ele está sendo dominado ou ele é irmão do N barra? Então eu vou ter que dizer o seguinte: na realidade, ele está incluído. Tá? O que é inclusão? É a dominância por um segmento, que no texto está anotado como S-dominância. Tá? S-dominância significa dominância por um segmento. Então, aqui do Benfica é dominado por um dos segmentos N barra, mas não pelos dois. E aí é que eu incluo o que está aqui nessa caixinha roxa, que é a diferença entre ocorrência e segmento. Então, a categoria N barra tem uma só ocorrência, porém tem dois segmentos, esse segmento de cima e o segmento de baixo. Do Benfica está sendo dominado pelo segmento N barra mais alto. Ok? É isso. E então, isso eu já mencionei, né? Como já se previa, eu tenho um movimento por substituição, que é aquele que alguma coisa se move para uma posição que já estava vazia. Então, coloco uma coisa no lugar de outra, sem problema. E o movimento por adjunção, que é uma posição que já estava preenchida por alguma coisa. E eu posso ter aqui a adjunção à esquerda, é exatamente aquela ideia, né? O que eu tenho aqui? A duplicação da categoria B. E eu movo alguma coisa à esquerda de B. Ou movimento de adjunção à direita, duplico B e o A vem para a direita de B. A adjunção, portanto, não respeita o princípio de sucessão. O que vem a ser isso? O princípio segundo o qual há uma sequência progressiva de níveis, pelo menos em estrutura D. Então, anteriormente, a ideia era essa, que eu tinha níveis, né, nível básico, nível sintagmático, e nunca eu tenho uma situação em que eu tenho isso aqui que está na representação anterior, né, dois níveis iguais aparecendo repetido, não tinha isso. Tá? E aí tem uma discussão, né, e na realidade logo, né, as pessoas vão fazer como o Raposo adota no livro, que é adotar a proposta de que mesmo na estrutura D, que é a estrutura profunda, eu poderia já ter adjunções, que não estou seguindo este princípio da sucessão, em que eu tenho necessariamente que ter um nível intermediário seguido pelo nível máximo. Eu posso ter dois níveis barra iguais sendo apresentados na mesma oração, na mesma estrutura. Alguns casos concretos de adjunção, é o que está no livro, no capítulo 7, na seção 2. Adjuntos adverbiais, nós já mencionamos, né? Como o Ernesto leu um livro do Essa dentro da banheira, então eu tenho aqui o Ernesto leu um livro do Essa dentro da banheira. Dentro da banheira é adjunto, é um PP, né, sintagma preposicional, só que com valor de adjunto, certo? Então é nesse sentido que a gente havia falado antes, que especificador, complemento, tem valor funcional. Está fazendo sentido agora? Porque, e adjunto também tem o valor funcional, porque ele se aplica não à estrutura, mas à maneira como o sintagma se junta, se pendura numa árvore. Aqui ele está se pendurando de que maneira?
não no complemento, e sim numa posição de adjunção. Um sintagma preposicional poderia ser complemento em outro contexto? Poderia. Por isso que aqui a noção é funcional, ok? Então, o Ernesto lê um livro do Essa dentro da manhã. Eu dupliquei o sintagma verbal e eu tenho um adjunto adverbial que categorialmente é um sintagma preposicional, beleza? Predicados secundários, o que vem aí a ser isso? É aquilo que na gramática tradicional se chama de predicados verbo-nominais, ou seja, predicados que vão estar aparecendo ao lado de um verbo, de um sintagma verbal, acrescentando um predicativo a um sintagma verbal, certo? Exemplo esse que está no livro, no exemplo 30 do capítulo 7. A Josefina disse adeus a Napoleão com lágrimas nos olhos. O que é que eu tenho aqui? Disse adeus a Napoleão, faz parte do sintagma verbal, aqui com a representação simplificada com o triângulo, né? E com lágrimas nos olhos é o sintagma preposicional, que em termos de árvore é muito semelhante, em tudo semelhante, né? A representação que está aqui em cima do adjunto adverbial. Só que aqui é um predicado secundário, tá certo? E aí vocês já vão notar, opa, mas eu tenho um problema aqui, né? Como é que eu vou diferenciar um predicado secundário de um adjunto adverbial? Do jeito que está aqui não tem como. Então, na realidade, isso aqui foi uma solução inicial, mas que vai ser revisada no próprio capítulo 7, dentro daquilo que a gente vai ver logo mais com a noção de oração pequena, segunda parte da aula. E a gente vai ter aqui também as orações relativas, né? Como o brinquedo que eu comprei desapareceu, aqui é duplicando o NP, ou N bar, certo? E aqui eu apenso o adjunto à direita do brinquedo. E sintagmas preposicionais possessivos, tá certo? Aqui no caso do um jogador de futebol do Benfica, nós já vimos esse exemplo, mas aqui tirando aquele exemplo super complexo, né, simplificando um pouco, a gente vai ter exatamente do Benfica sendo apensado ao nível N barra, a nível intermediário. E aí, esse exemplo vai demonstrar a ordem do sintagma preposicional possessivo com relação ao complemento nominal. Isso aqui, para quem não está lembrado da gramática tradicional, é uma grande discussão que muitas vezes a gente passa algumas aulas, né, na escola. Bom, na época que nós vimos a gramática tradicional em detalhe na escola, a gente passava pelo menos uma ou duas aulas para estudar a diferença entre complemento nominal e adjunto de nominal, que era uma coisa bem chatinha. Mas, digamos, a regra mais simples, né, é aquela: se eu puder transformar o nome, se eu for um nome de verbal, né, ou seja, um nome relacionado a um verbo, e esse verbo tiver um complemento, então o verbo, eu vou ter aqui um complemento nominal. É o caso de jogador e jogar. Então, quem joga alguma coisa, jogador de futebol. Então, a mesma coisa, jogar futebol. De futebol é complemento de jogador, complemento nominal. E do Benfica, adjunta de nominal. A questão é, por que eu não posso ter um exemplo do tipo que está aqui embaixo do 35, um jogador do Benfica de futebol? Não posso ter isso. E essa também é uma questão com relação às regras de estrutura sintagmática, que não davam conta de explicar essa diferença, né? Dessa ordem aqui. Eu não posso porque, mais uma vez, a diferença entre complemento e adjunto. Então, o complemento tem que vir coladinho com o seu núcleo e o adjunto vem depois, modificando esse conjunto do complemento e seu núcleo. Então, de certa forma, o adjunto lembra um pouco o especificador, só que ele pode aparecer, só que, como a gente viu, ele pode se reiterar, posso ter vários, inclusive eu posso ter uma duplicação de 3 ou 4, tá? Em tese, né, do mesmo nódulo,
de tal forma que eu possa ter vários adjuntos modificando o mesmo conjunto de núcleo e complemento. Essa é a grande diferença. E outra grande diferença com relação ao especificador é que ele pode estar tanto no nível barra quanto no nível máximo. Então, nesse caso aqui, ele se diferencia do especificador também com relação a isto. Certo? Então, gente, é isso. Essa primeira parte da aula, bastante coisa, né? Na segunda parte, que é um pouco mais curta, a gente vai ver sobre implicações da teoria X-bar, ou seja, algumas coisas que os pesquisadores notaram depois que levaram a revisar outras questões da gramática, de tal forma que a teoria X-bar ganhou com o tempo muita importância, ela foi se solidificando com o tempo. Ao mesmo tempo que em alguns momentos ela foi alvo de dúvidas, né? Alguns pesquisadores disseram, será que ela é tão poderosa assim? Será que podemos aplicá-la para tudo? Então a gente vai ver esse outro capítulo na próxima parte da aula. Até já.